meditamos no capítulo 11 e hoje nós vamos iniciar nesse capítulo 12, porque ele é quase que uma continuação do capítulo 11. Então, quando nós lemos o capítulo 11, certamente esse início do capítulo 12 tem grandes coisas a nos ensinar, de acordo com o que a gente já aprendeu na semana passada. Hebreus 12, 1 a 3 diz assim: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que maravilha e prazeroso, Pai, te louvar, te bendizer, prestar culto ao Senhor, ó Deus, te adorar. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, pedimos que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, mais uma vez essa noite. Deus, abra o nosso coração, nossa mente, Senhor. Nos ilumina, Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, ó Pai. Possamos ouvir a Tua mensagem hoje e possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava reparando sobre algumas coisas que foram ditas nessa noite, como esse texto vem a se encaixar com tudo isso para nós, né? Hoje a nossa irmã Miriam estava falando sobre, às vezes nós chegamos aqui desanimados, para que Deus trabalhe no nosso coração. Nossa irmã Mara agora também orou dessa mesma forma, e o final desse versículo é maravilhoso para nós, né? Ele nos diz aqui: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então hoje é dia de nós ouvirmos a palavra de Deus, hoje é dia de entender, buscar entender o que Deus tem preparado, e não basta só buscar entender, mas nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Porque nós somos chamados aí para uma carreira, né? Isso que o texto diz. Que carreira é essa, né? A carreira cristã, a caminhada cristã, né? Que nós sabemos que tem as suas lutas, mas que Deus nos ensina, né, como lidar diante dessa carreira tão maravilhosa que Deus nos propôs, que Deus nos deu, né? Na semana passada nós falamos Hebreus 11, não sei se todos que estão aqui estavam na semana passada, mas foram falados várias pessoas que viveram pela fé, e nós falamos sobre isso mesmo, né? O que é a fé? Versículo 1 lá no capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Nós concluímos aqui na semana passada que fé não é dar um salto no escuro. Fé não é nós acreditarmos no desconhecido, mas acreditarmos no invisível. É saber que existe um Deus que se preocupa conosco, que existe um Deus que tem promessas sobre a nossa vida, que existe um Deus que cuida do seu povo. E aí depois a gente viu várias pessoas aqui, vários exemplos, falamos de Abel, de Enoque, falamos de Moisés, Abraão, Noé, e aí o final desse capítulo fala: olha, e ainda tinha tantas outras pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo, que deram tudo que eles podiam dar, sofreram escárnio, sofreram açoites, foram humilhados, foram torturados, foram mortos por causa da sua fé. E aí nós saímos daqui no domingo passado pensando sobre isso, sobre essas pessoas que de fato estavam firmes no que Deus tinha prometido, confiantes na promessa de Deus, experimentando das coisas miraculosas de Deus. Na verdade, quando nós vemos lá Abraão oferecendo seu filho como sacrifício, mas crendo que se fosse da vontade de Deus e que Deus faria isso de fato, se ele chegasse até que sacrificar o seu filho a Deus, Deus ressuscitaria, mesmo sem nenhum relato sobre
ressurreição até aquele momento, Noé, que nunca tinha visto chuva, ouve a ordem de Deus, constrói uma arca que eu vou encher a terra de água. E só vai salvar você, sua família e alguns animais. E Noé acredita, constrói a arca. Irmãos, nós falamos sobre isso, sobre a fé, e como que olhar para esses relatos nos levam a crer cada vez mais em Deus. Nós falamos sobre dois tipos de fé. A fé salvadora, que é a fé que Deus nos dá para nós, quando nós somos regenerados, quando o Espírito Santo toca na nossa vida, Deus nos dá essa fé para que a gente possa de fato se render a Ele. E existe a outra fé santificadora, que é a fé que cabe a nós desenvolver durante a nossa caminhada. E agora, diante desses exemplos de pessoas que viveram em fé, que exercitaram a sua fé, o autor de Hebreus vai falar agora como nós podemos exercitar a nossa fé. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Nós falamos aqui na semana passada também por que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita porque os cristãos daquela época estavam vacilantes quanto à sua fé. Aquelas pessoas que eram antigos judeus, que agora tinham se convertido ao cristianismo, tinham entendido a mensagem de Jesus, estavam vivendo a perseguição contra todos os que criam em Jesus. E aí eles olhavam para os judeus, aquelas pessoas que partilhavam antes da mesma fé, e eles viam que para eles estava tudo bem, que o judeu ele continuava prosperando, que o judeu continuava com a sua família, que o judeu continuava tendo seu emprego, sendo bem visto na sociedade, mas agora essas pessoas que antes eram judeus, agora se tornaram cristãos, essas pessoas estão sofrendo perseguição. Essas pessoas não têm mais os seus empregos. Muitas delas perderam até as suas famílias por causa do nome de Jesus Cristo, por professar a fé em Jesus Cristo. E agora elas olham para tudo isso e começam então a vacilar. E por isso o autor da carta de Hebreus escreve essa carta para aquelas pessoas. Se nós fôssemos definir um tema para a carta de Hebreus, nós poderíamos definir que o tema como Jesus é o melhor. Porque a carta vai trazendo Jesus como Criador do universo, maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés, o libertador. Jesus é o maior sumo sacerdote. Jesus é o melhor sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito. Então, o foco dessa carta é Jesus. Relembrar aqueles leitores quem de fato é Jesus. E agora, então, diante daquelas pessoas que foram citadas no capítulo 11, nós nos deparamos no capítulo 12, dizendo então, e falando sobre uma grande nuvem de testemunhas, e como então nós devemos caminhar ou correr nesta carreira que nos foi proposta. E é sobre isso então que nós vamos falar nessa noite. Em primeiro lugar, nós precisamos ser perseverantes. Versículo 1 nos fala sobre isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Você é perseverante? Ou você é daquelas pessoas que começam a fazer uma coisa e logo já desiste? Tem pessoas que começam a estudar, mas aí logo a primeira dificuldade elas já desistem. Começam num trabalho novo, diante dos desafios, logo já desistem. Ou começam um relacionamento, e nós sabemos como que relacionamento dá trabalho, né? E aí logo já falar, melhor ficar sozinho do que ter que ficar lidando com outra pessoa, porque o negócio é muito difícil. E já desiste também. Ou nós somos perseverantes, vamos até o fim. Queremos ver o resultado daquela obra que a gente começou. O texto aqui nos chama para viver assim, de maneira perseverante. Ou seja, ser pessoas determinadas. O texto inicia aqui com essa frase, talvez para muitos aqui seja uma frase muito conhecida, que ele diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa introdução aqui desse capítulo é algo muito interessante que nos faz pensar sobre todo o contexto aqui que ele está querendo dizer. Ele traz como a nossa carreira cristã como se fosse uma corrida.
E aí então ele diz, olha, visto que nós temos a rodear uma nuvem de testemunhas, quem são essa nuvem de testemunhas? Quem são essas pessoas? Foram todas aquelas pessoas que foram citadas no capítulo anterior. Todas aquelas pessoas que viveram pela fé. Então imagine nesse contexto de uma corrida, é como se eles estivessem dentro de um ginásio e nós estivéssemos prontos para correr essa corrida. Aquela de 100 metros, sabe aquela que a gente tem que correr demais? É aquela corrida. E não importa se a gente está fora de forma, não. A gente está nessa corrida aí junto. Não importa se você comeu muito ontem lá no rodízio de pizza, né? Você continua nessa corrida, né? Então, você está lá pronto para largar. E de repente você começa a olhar de volta. E aí você vê na arquibancada muitas pessoas que estão torcendo por você. E quem são essas pessoas? São atletas que já correram essa corrida, mas agora estão aposentados. Esses atletas são pessoas que eles experimentaram da vitória. E eles agora estão lá, olhando para você. Imagina que pressão, né? Eu não sei se você já teve que substituir alguém lá no futebol, na escola, tem um rapaz que joga muito bem. Aí de repente esse rapaz se machuca e você está lá no banco, né? E aí o treinador não olha para você e fala assim, agora você vai substituir essa pessoa. Imagina na seleção brasileira o coitado que tem que substituir o Neymar. Certa vez eu estava na LBC trabalhando, nós tínhamos devocional toda terça-feira, né, no final da manhã, em torno das 11 horas da manhã. E aí então quem leva a devocional, né, claro, o pastor Hernandes, né, que está lá, né, comanda ali, né, o chefe lá, né. E aí então, faltando 15 minutos para começar essa devocional, ele entrou na minha sala e falou assim, pastor Pedro, você sabe que o pastor tem que estar pronto para 3 coisas, né? Eu falei, não, pastor, o que precisa fazer? Ele falou, o pastor tem que estar pronto para viver, para morrer e para pregar. Eu não vou poder participar da devocional hoje, então você que leva a devocional lá, tá bom? Aí eu tremi na base, né? Eu me senti aquele que tem que substituir o Neymar. Imagina as pessoas que vão para ver o Hernandes Dias Lopes e chega lá o Pedro Alves. Quem é Pedro Alves perto do pregador Hernandes Dias Lopes? É claro que não vamos endeusar aqui, né? Não é isso a ideia aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, uma pessoa que é muito conhecida diante de quem não é conhecido por nada, né? Não é conhecido por ninguém. Eu tremi na base naquele dia, né? Eu falei, vamos lá, né? Se o pastor tem que estar pronto para essas 3 coisas, vamos lá. Aí na semana seguinte eu já fui mais inteligente, né? Já levei uma devocional prontinha ali, eu deixei guardadinho. Falei, quando acontecer isso, já vou ter uma carta na manga, né? E faltando 10 minutos para a próxima reunião, ele chega para mim, pastor Pedro, o pastor tem que estar pronto para 3 coisas. Eu falei, tá bom, pastor, deixa comigo. Aí a gente já está mais ser pego de surpresa. E é assim que essas pessoas, que é esse intuito desse texto. Você está pronto para correr. Aquelas pessoas que já correram e foram vencedores estão olhando para você. E lembrando que isso aqui é algo figurado, tá bom? Não vamos aqui trazer ideias de espíritos que estão nos olhando, não é isso. A Bíblia não fala sobre isso. Isso aqui é um sentido figurado, que diante da fé dessas pessoas, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Estamos nessa corrida, estamos nessa caminhada, e o texto continua dizendo, desembaraçando de todo o peso e pecado. Interessante essa distinção que ele faz, todo o peso e pecado. Você que gosta aí de caminhar, quando você vai fazer a sua caminhada, você sai carregando um monte de coisa, você sai com o bolso cheio, vai com 15 chaves no bolso, celular, sai com carteira, sai com um monte de coisa, sim ou não? Não, né? A gente vai sair com quase nada, né? E a gente agora é fitness, né? Então a gente põe a roupinha lá de lycra para não ter muito atrito, né? Sapato especial para a gente correr, né? A gente não vai de chinelo de dedo, né? A gente vai com um tênis bom, a gente vai com uma camiseta dry fit que vai fazer com que o suor não fique grudado no nosso corpo, não é assim?
Né? A gente, quando quer fazer, a gente quer fazer bem feito. E é assim também que o corredor faz. O corredor ele vai usar todas as ferramentas que ele puder para se desenvolver melhor na caminhada, na corrida. Então ele não vai carregar peso, ele não vai carregar nada que venha atrapalhar a sua corrida. E aqui o texto fala sobre isso, então, para nós, nessa grande corrida que nós estamos, para largar todo o peso e pecado. Então nós podemos fazer uma distinção sobre peso e pecado. Porque existem pesos que nós carregamos na nossa vida que não são pecados, mas que vêm a nos atrapalhar na busca por Deus. Quais são esses pesos? O que nós podemos pensar sobre esses pesos? Um exemplo disso é nós que já cremos em Jesus Cristo, cremos que nós fomos lavados no sangue precioso de Jesus, que agora nossa vida de fato está mais alvo que a neve, mas de vez em quando nós somos pegos nos lembrando dos pecados que nós cometemos antes da conversão. E aí esses pecados começam a trazer uma tristeza para nós. Começam a ser um peso na nossa vida. E nós começamos a olhar mais para esses pecados e nos esquecemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar por todos os nossos pecados. Nós começamos a remoer essas coisas e achar que, como eu sou mau, eu acho que Deus não me aceita desse jeito. Isso é um peso na nossa vida. E Paulo, em Filipenses, se eu não me engano, ele fala, olha, uma coisa eu faço, as coisas que para trás ficaram, vou ficar lá, agora eu sigo para frente, eu não fico olhando mais para trás, eu não devo olhar mais para trás. E olha quem foi Paulo, né? Paulo, um grande servo de Deus, mas antes dele se converter, um perseguidor de cristãos, um homem que consentia na morte dos cristãos, que estava viajando para Damasco com cartas para que se encontrassem cristãos no meio do caminho, ele pudesse prender e levar preso as pessoas. Irmãos, quais são os pesos na nossa vida que tem nos atrapalhado nessa corrida, nesse desenvolvimento da nossa fé? Talvez outra coisa que nos afasta, que nos traz um peso na nossa vida, seja o vitimismo, autocomiseração. Você já viu aquela pessoa que fica, a minha vida é tão difícil, coitado de mim, porque as lutas são tão grandes, as batalhas são terríveis. Aí chega para o irmão lá e fala, ora por mim, irmão, ora por mim, porque minha vida não é fácil não, olha, minha vida, você não queira nem saber, mas aí ela já conta toda a vida, né? E para a pessoa saber de verdade, né? E aí, quando você vai conversar com a pessoa nunca tem uma palavra de alegria ou de gratidão a Deus, né? Sempre assim, tá tudo bem? Não tá, porque hoje, que difícil que foi. Hoje para levantar esse frio, e aí, meus irmãos, quanto peso. E esse peso nos leva cada vez mais para longe de Deus. E eu não estou falando de pecado aqui, mas de coisas que vão nos atrapalhar no caminho de Deus. Mas aí o texto também fala sobre o pecado, que é algo também que vem a nos atrapalhar. O pecado que muitas vezes nós carregamos, e aí nós não carregamos aí na mochila, né? Nós carregamos abraçadinho aqui, né? Aquele pecadinho de estimação, sabe? Como diria um pastor Celso, né? Que nem o poodle de madame, né? Que você leva para todo lugar, né? E aí você acaricia aquilo lá, é o pecadinho que você sabe que está errado, que faz uma sujeirinha, mas você não quer largar ele, né? Ele é tão fofinho, né? Então você não quer largar ele. E isso nos afasta mais de Deus. Então os conselhos aqui do autor de Hebreus para nós abandone essas coisas. As coisas que estão te impedindo de buscar mais a Deus. Se afaste do peso, se afaste do pecado e corra de verdade, corra com determinação. Olha o que diz aqui o versículo 4 em relação ao pecado. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. A luta contra o pecado não é uma luta fácil não, é uma luta difícil, é uma guerra mesmo. E nós precisamos estar preparados para essa guerra. O texto ainda nos diz que nós precisamos então correr com perseverança, com determinação. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para uma pessoa antes da corrida se ela vai ganhar,
a resposta dela com certeza, sem pestanejar, ela vai dizer: sim, eu treinei para isso, eu estou aqui preparado para isso, eu vim aqui para ganhar, eu não vim aqui para participar. Quando você vê aquelas pessoas nas Olimpíadas, né, e a câmera só vai mostrando os mais favoritos, né, mas todos ali estão no mesmo intuito. Até aquele que é o menos favorito, no seu pensamento, na sua cabeça, está o seguinte: olha, eu treinei o ano inteiro, treinei por 4 anos para estar aqui, e eu vou dar o meu máximo, porque eu quero ganhar isso. Eu não vim aqui para passear, não. Eu não vim aqui só para competir, não. Hoje a fala dos nossos tempos não, o importante é competir, né? Mas não é assim. Eu vi uma frase, alguém citando o Ayrton Senna, disse que, para ele, era a frase dele, que ele dizia que o segundo lugar é o primeiro perdedor. Não importa competir. A gente precisa correr de verdade. A gente precisa se empenhar de verdade nessa corrida. Na nossa corrida cristã, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos nos empenhar na luta contra o pecado, nos empenhar na busca por santificação, e nós só conseguiremos fazer isso buscando intimidade com Deus. Como nós buscamos intimidade com Deus? Bíblia, oração e comunhão com os irmãos. Bíblia é quando nós olhamos e contemplamos a obra de Deus na história. Vemos como que Deus se revela para nós, como que Deus se revelou ao povo antigamente, como Ele fala ao nosso coração nos dias de hoje. Oração é quando nós chegamos a Deus e falamos, colocamos diante dele tudo o que nós estamos sentindo, toda a nossa gratidão, toda a nossa luta, e entregamos diante dele. E Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos ajudar, pronto para nos restaurar quando nós precisamos de restauração, pronto para nos firmar os pés na rocha quando nós estamos vacilantes. Comunhão é estar aqui e olhar ao redor e ver como o amor de Deus é tão grande, e saber que Deus tem agido na vida de cada uma das pessoas aqui, contemplar a ação de Deus, o movimento de Deus dentro da casa dele e fora da casa dele também, como que Deus cuida de cada um de nós, como Deus tem nos sustentado. Se queremos ser atletas que entram na corrida para ganhar e não para participar, precisamos nos empenhar nessa corrida cristã. Determinação. Não podemos desanimar diante das dificuldades. Em segundo lugar, precisamos ter foco. Versículos 2 e 3 falam sobre isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor continua ensinando e motivando esses leitores da carta, dizendo que, além da necessidade de perseverança nessa carreira, nessa corrida, eles também precisam ter foco, ter o seu foco ajustado, ter o seu olho firmemente no alvo. A palavra aqui, olhar firmemente, ela tem o sentido de tirar os olhos das coisas que estão ao redor e focar em um ponto só, mas focar de tal maneira que você consiga enxergar os detalhes daquilo que você está vendo. Não é apenas ficar com o seu olho parado ali, olhando para algo fixo, mas é você reparar nos detalhes, reparar nas coisas mínimas daquilo que você está olhando. É isso que o texto está querendo dizer aqui. E o nosso alvo, nós sabemos quem que é. Qual que é o nosso alvo? Vamos falar mais forte aí? Nosso alvo, quem que é? Jesus, Ele é o nosso alvo. Como o corredor, ele fixa os olhos na linha de chegada, que é o alvo dele, nós fixamos o nosso alvo em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior. Nós vimos aqui no capítulo 11 toda essa grande nuvem de testemunhas, essas pessoas que morreram, que deram a sua vida, que desenvolveram a sua fé, demonstraram a sua fé nesse Deus que é tão poderoso, e essas pessoas que
encerra com toda a galeria dos heróis da fé, com o último herói da fé. E o maior de todos eles, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande herói da fé. Jesus Cristo é aquele que suportou todas as coisas por nós. É aquele que veio para nos abençoar. É aquele que deu a vida em nosso lugar. É o autor e consumador da fé. É o que cria a fé e que consuma a fé em nós. É aquele que nos mostra a salvação. É aquele que nos dá vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse mesmo Jesus é o sumo sacerdote supremo, o perfeito. Aquele que tem o acesso ao Pai e que através dele nós temos esse acesso direto a Deus. Olha o que diz Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo e supremo sumo sacerdote, é o perfeito, é aquele que cuida, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos reconectou com o Pai. E esse Jesus Supremo é o novo e vivo caminho, como diz Hebreus 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós só temos o acesso livre ao Pai por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que viveu entre nós, o Deus glorioso que criou todas as coisas, o Deus que sustenta o universo, o Deus que a partir dele foram criados céus e terras e nós fomos criados. Esse Deus é esse Deus que está sendo expressado aqui. Esse Deus é o Deus que se fez carne por nós. Esse Deus é o Deus que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. É esse Deus que levou todos os nossos pecados nos seus ombros. É o Deus que experimentou a própria solidão do Deus Pai naquela cruz do Calvário. Algo que eu e você merecemos experimentar eternamente. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu ali no nosso lugar. Pagou a dívida que era impagável. Não podíamos comprar a salvação. Se você aí pensa que a salvação pode ser comprada através de boas obras, através de ajudar o próximo, através de cuidar dos moradores de rua, você está enganado. O crente deve fazer isso porque experimentou da vida em Jesus Cristo. Mas nós não fazemos isso para alcançar a salvação. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. O Deus que se fez carne. O Deus que não titubeou diante da sua missão. Lucas 9:51 fala o seguinte: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus Cristo sabia que ele ia morrer. Ele sabia qual que era o fim dessa caminhada. E o texto continua dizendo que quando Jesus caminhava para Jerusalém e fazia menção de parar em alguma das aldeias, as pessoas não o recebiam, porque ao olhar no rosto de Jesus, eles viam a intrépida resolução dele de ir para Jerusalém. Através do seu semblante, as pessoas viam que ele estava decidido para ir para Jerusalém. E o que esperava ele em Jerusalém? A morte, a cruz, a humilhação, o açoite. Por isso que o texto nos diz aqui: olhem para Jesus. Olhem para esse Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhem para o exemplo desse Jesus. E busque ser que nem ele. Busque a ele cada vez mais. Olhe o exemplo, o empenho, a determinação. É ele que nos sustenta diante dessa grande corrida. A pergunta para nós que fica então é: onde estamos focando os nossos olhos? O que nós temos buscado?
O que nós temos olhado? Qual é a nossa prioridade? Achei interessante demais a dinâmica que teve ontem, a segunda, onde você colocava as 3 coisas mais importantes da sua vida, e aí você, em cada bilhetinho, você colocava uma, né? E aí começou a pedir, lá, falar, agora você vai pegar a 3ª coisa mais importante da sua vida, e você vai jogar no lixo. Aí você vai pegar a 2ª e vai jogar no lixo. E a primeira, se não for Deus, você joga no lixo também. E ali teve gente que ficou desesperado na hora que ficou sabendo que tinha que jogar no lixo as suas prioridades. Interessante isso, né, irmãos? Porque Deus deve ser a nossa prioridade. E através de Deus, todas as coisas são acrescentadas em nossa vida. Se não for por Deus, nós não teremos uma família bem-sucedida. Se não for por Deus, nós não teremos uma profissão bem-sucedida. E quando eu falo de bem-sucedido, não estou falando só de dinheiro. Porque quantas pessoas podem ter dinheiro, mas se sentem falidos, tem um buraco no coração. E nós sabemos muito bem quem tem o tamanho exato desse buraco no coração. É Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa prioridade? Para concluir, irmãos, essa carta que veio a encorajar aqueles irmãos que estavam titubeantes na fé, ela vem nos encorajar hoje. Nós olhamos e vemos o exemplo daqueles que deram as suas vidas confiantes em Deus, confiantes no que Deus havia dito, confiantes e convictos da fé. E essas pessoas morreram. E nós? Como nós estamos? Essa carta vem a nos encorajar também. Olhamos o exemplo das pessoas de fé. Somos chamados a viver pela fé. Olhamos para Jesus Cristo. Somos encorajados a viver com determinação. Olhamos para a palavra dele. Somos desafiados a ter o nosso foco mudado. Olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É isso que ele diz lá em João 14,6. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente desenvolva a nossa corrida, essa carreira, com determinação, com foco. Que a gente possa se empenhar, treinar cada vez mais e crescer espiritualmente cada vez mais. Não para falar como nós somos bons, não para olhar para o nosso irmão do lado e dizer, como eu sou mais espiritual que você. Mas que a gente possa fazer isso para agradar a Deus, o autor e consumador da fé, aquele que se revelou a nós. Amém?